porque os ministros das Comunicações, Juscelino Filho, e da Fazenda, Fernando Haddad, tiveram no dia de hoje uma primeira reunião para discutir a taxação das chamadas Big Techs. A intenção do governo é enviar ainda no primeiro semestre deste ano um projeto para o Congresso Nacional que trata desse tema. A proposta tem como principal entrave a dificuldade de você taxar o lucro dessas companhias cujas sedes nem ficam no Brasil, são no exterior. No entanto, esse projeto é visto como mais uma ofensiva do governo contra as plataformas que também podem enfrentar regulamentação. Mota, em meio a todas essas discussões, X versus STF, o projeto que pretende regular as redes sociais e tantos debates que acontecem nessa seara, agora o governo federal estudando taxar as redes sociais. Seria difícil você identificar exatamente o lucro dessas companhias, que muitas nem ficam aqui, né? Eu acho que essa notícia é um exemplo perfeito de tudo isso que a gente está falando. Porque vamos ver, olha, o governo discute taxação de Big Techs, mas essas empresas são empresas normais. Elas pagam imposto, elas pagam todos os impostos que elas têm que pagar. Imagina se essas empresas gigantes que têm uma área de compliance enorme, departamento jurídico enorme, departamento fiscal, imagina se elas não pagam a carga tributária brasileira. Claro que elas pagam. Aí eu fiquei confuso. Eu falei, ué, que taxação é essa? Aí eu fui olhar o detalhe. Do que está se tratando aqui? E aí eu descobri o seguinte, trata-se de criar impostos novos, inovação tributária. Para não ficar um comentário muito grande, eu só vou citar dois. Um desses novos impostos seria um tal pagamento pelo uso da rede de telefonia. Mas como assim? Ora, essas empresas já pagam o serviço de telecomunicação que elas compram, né? Elas pagam da empresa de telecomunicação. Nós que acessamos também pagamos. Eu pago aqui em casa o acesso à internet. Então, que taxa é essa? É um imposto novo. Vamos criar um imposto pelo uso da rede de telefonia. Mas o melhor não é esse. O melhor é o outro. Olha só, eles estão propondo a criação de um novo tipo de imposto que, pelo que eu entendi, seria revertido para apoiar o jornalismo tradicional. Não é uma boa ideia? Olha a justificativa. Esse novo imposto que chamam de CID do jornalismo. CID é aquela sigla que quer dizer Contribuição para Intervenção no Domínio Econômico. Se vocês não sabem o que quer dizer essa expressão, eu também não sei. Mas cria uma sigla, inventa, bota ali que aumenta a probabilidade das pessoas acharem isso razoável. Agora, deixa eu explicar para vocês a razão da criação dessa CID do jornalismo. Será um imposto cobrado em função da degradação do ecossistema de informação gerada pelas Big Techs. Ou seja, as Big Techs estão incomodando o jornalismo, então, como o jornalismo tradicional, muitas empresas estão falidas, né, do ponto de vista intelectual, moral e financeiro, o governo quer cobrar uma taxa das Big Techs para manter esse jornalismo zumbi, morto-vivo, respirando. Agora, eu pergunto a vocês, não é uma ideia maravilhosa? Olha a manchete é que é o mais bacana. O governo discute taxação de Big Techs. Na manchete está implícito que as Big Techs não pagam imposto. Não é isso que todo mundo entende quando lê essa matéria? Mas como? Que absurdo, elas não pagam imposto? Tem que taxar mesmo. Você tem que ler a letrinha miúda da matéria para entender do que eles estão falando. Você, Beraldo, o que está por trás dessa decisão, essa intenção do governo federal, essa boa reflexão trazida pelo Mota, certamente acende o alerta na cabeça de muita gente. E você, o que quer trazer para o debate? Acho que o seu microfone está fechado, sim. Hein, Beraldo? Checa aí, por favor. Agora sim, agora perfeito. Foi. Perfeito. Essa sede insaciável por dinheiro dos outros. Esse é o problema. Quando você vê a disposição do governo em pôr a mão no caixa de empresas privadas, isso é absolutamente absurdo, com essas invencionices que trouxe o Mota. Porque além delas pagarem o que é devido pagar no Brasil, elas dão emprego, elas fazem a economia girar, elas têm uma série de despesas que são pagas no Brasil, desde o aluguel
até o serviço de telecomunicações que elas já contratam, tudo isso é feito no Brasil. E aí eu pergunto, vamos investigar esses grandes sites, esses perfis aí com milhões de seguidores, que estão sempre falando bem do governo, pondo um dinheiro gordo no bolso, que vem justamente dessas big techs das redes sociais. Vamos investigar se eles estão declarando o imposto deles direitinho? Porque o que eu vejo de influenciador comprando carro de milhão, mansão de milhão, e isso para lá e para cá, e viagens, eu fico me perguntando, será que a declaração de imposto de renda da turma está assim fidedigna à realidade? Ou será que para eles é muito gostoso apontar o dedo para os outros, apoiar o governo nessas iniciativas, mas quando diz respeito a eles, a pagarem o que eles devem, opa, não é bem assim, não é comigo. Eu tenho uma curiosidade danada sobre isso. Pois é, você, Zé Maria, queria te ouvir também em relação a essa intenção do governo. As redes sociais parecem estar incomodando. Agora, essa medida tem um objetivo arrecadatório ou vai além disso? Tudo é arrecadação. O governo colocou a atividade econômica do país numa prancheta e vê onde pode recolher dinheiro. Essa é a realidade. Eu acho sempre, que as empresas não pagam impostos. As big techs não passam e não pagam e não pagarão. Quem paga é o consumidor. É o consumidor. Ah, mas ela é de graça. Não existe nada de graça. Se você está fazendo um usuário de algum produto de graça, saiba que o produto é você. Essa é a realidade. Então, assim, quem vai acabar pagando é o consumidor. Quem compra o produto dessa empresa, enfim, ou quem acessa a empresa, de qualquer forma, a empresa não pode pagar impostos. Se pagar, quebra. Ou seja, o imposto ele tem que ser transferido para o consumidor. O imposto ele é devido em todos os países, o mais liberal, e o debate está exatamente onde mora o exagero. E o Brasil está dando sinais claros de que já há um exagero que está extrapolando, inclusive isso aí, indo buscar dinheiro onde não deveria, porque já se paga imposto na compra dos produtos, né? E seria bitributar o consumidor, porque a empresa tem que repassar isso para o consumidor. Agora, se é uma atividade lucrativa, tem que pagar imposto, né? O imposto é importante que ele seja justo, e no Brasil há sinais claros de que já existe uma injustiça. O Estado, o município e a União podem incentivar setores, né, fazendo um desconto de impostos. Isso quando o setor está precisando ali de ajuda, como já houve em várias ocasiões. Agora, taxar como forma de punição, isso não é gestão, isto é vingança. Mota, só para fechar, você quer fazer algum complemento? Você acha que dependendo da investida do governo, redes sociais podem optar em encerrar as operações aqui no Brasil? E na prática, isso muda alguma coisa? O usuário não pode continuar acessando aquela rede social mesmo que ela não tenha escritório aqui? Se a rede social resolver sair do Brasil, é porque a situação dela chegou a um ponto insustentável e provavelmente o acesso à rede será bloqueado. Essa é a grande covardia nessa história, né? Porque quem domina as redes de telecomunicação tem como fazer isso, tem como bloquear o endereço. Então ele checa o endereço, o que a gente chama de endereço IP, né? O endereço que você usa para acessar a internet, e consegue descobrir, você está no Brasil, então esse cara está no Brasil, eu não vou dar acesso a ele ao site onde fica o Twitter, por exemplo, né? Há maneiras de você burlar isso usando um software chamado VPN, mas apenas um pequeno percentual das pessoas vai se dar ao trabalho de instalar esse software, adiciona uma complexidade muito maior. E já houve aí, agora depois o Cristiano Beraldo me ajuda aqui na memória, mas parece que já houve aqui no Brasil decisão judicial que inclusive proibiu o uso de VPN, estabeleceu multa para quem usasse. É um troço maluco. Agora, o grande perdedor dessa história toda é o cidadão comum,
O exemplo que eu sempre dou, a dona Maria, que mora lá em Varriçai, tem 82 anos e acompanha tudo o que está acontecendo no mundo pelas redes sociais. Inclusive, ela dá a opinião dela. E a gente lê aqui no Pingos nos Is, como a gente sempre faz, né? Isso nunca existiu, Canhoto, na história da humanidade. Esse tipo de troca de informação, de ideias, isso é um veneno para os poderosos. Isso significa redistribuição de poder. Então, esse movimento contra as redes sociais, isso é importante a gente saber, ele não acontece só no Brasil. Acho que aqui ele atingiu uma virulência que ainda não atingiu em outros locais. Mas, por exemplo, a Escócia acabou de aprovar, acho que semana passada, uma lei que pune com pena de prisão se a sua postagem for interpretada como sendo ofensiva a gênero, a etnia, a sei mais lá o quê. É prisão, não tem conversa não. E a autora da série Harry Potter, a J.K. Rowling, ela já avisou que ela vai ser a primeira a ser presa, porque ela acha essa lei um absurdo, uma violação da liberdade de expressão. Isso está acontecendo na Escócia, que é uma dos berços da filosofia liberal. Você, Beraldo, quer fechar, quer fazer um complemento? Mas eu fico pensando, Beraldo, o grupo AOL não tem provedor de internet aqui, mas se eu quiser, eu entro no AOL.com, nos Estados Unidos, e crio uma conta de e-mail, né? Porque não há nenhuma determinação judicial contra esse American Online, então eu conseguiria, por exemplo, utilizar o provedor, né? No caso de uma empresa fechar as portas aqui, ela continua operando nos Estados Unidos ou no resto do globo. Eu poderia acessar normalmente, a não ser que haja uma determinação judicial e você não consiga acessar aquela URL, né? Aquele endereço. Exatamente. Endereço ou mesmo pode bloquear o funcionamento de um determinado aplicativo. E aí qual é o grande problema? E o Mota trouxe essa lembrança. O bloqueio da VPN, ele sempre ronda essas decisões que visam bloquear o funcionamento de alguma plataforma. Então, no ano passado, houve uma manifestação contra o Telegram, por manifestações feitas pela plataforma Telegram contra o PL da censura, o 2630, e o Supremo Tribunal Federal ameaçou suspender a plataforma, o Telegram, e impor multa para quem utilizasse a partir de uma VPN. Então, assim, esse flerte com a censura para acesso de plataformas de comunicação e rede social, ele sempre está rondando no Brasil. Essa é a preocupação. E aí, só para terminar, Canhoto, fazer um rápido comentário sobre essa questão de pegar o dinheiro que será arrecadado dessas plataformas digitais e entregar para as plataformas analógicas de imprensa. Veja só como há uma plena disposição do Brasil de valorizar o antigo, de fazer sobreviver algo que já não faz mais sentido no dia de hoje. Se um jornal que sempre foi muito tradicional, relevante, tinha peso no noticiário, hoje se transformou num folhetim que a gente vê impresso, dá até pena, é porque não tem mais relevância. E se você abre as redes sociais de veículos tradicionais de imprensa e encontra lá notícias absolutamente irrelevantes e desprezíveis, que não fazem nenhum sentido, mas estão lá em busca de like, por que alimentar esse tipo de veículo de imprensa? Me desculpem, se o veículo de imprensa não foi capaz de se atualizar e se incorporar à realidade hoje, ele não merece existir. Tão simples quanto isso. Por que o governo brasileiro agora vai ter que patrocinar o atraso do Brasil? Pois é, dia desses eu li, Caetano Veloso é visto fazendo compras no Leblon. Essa era a notícia. Impressionante.